Olá a todos que me acompanham no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa praticamente diário sobre trade esportivo, onde eu faço aqui o meu planejamento de trabalho, a minha criação de cenários para os jogos do dia posterior, do dia de amanhã no caso, dia 30 de abril, o último dia do mês, né? O dia para não fazer cagada no seu mês. Se você está com um bom mês, não estraga, se você está com um mês ruim, não piora. E obviamente não é no último dia do mês que você vai resolver o problema daquele seu mês ruim, né? Eu sempre falo isso para vocês. O último dia do mês é um dia para ser tranquilo, para não forçar muito a barra, né? E eu acho que vai calhar muito bem com esse dia mais tranquilo que a gente vai ter hoje, tá? Vou comentar um pouco sobre o dia de ontem, dia 29, quinta-feira, o que eu consegui fazer e o que aconteceu nos cenários que a gente criou. E vou também traçar os cenários para o dia de hoje. Estou gravando esse vídeo ainda na noite de quinta, mas já vou fazer o planejamento para sexta-feira. Convido você a se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, agradecer muito a galera que me deu vários feedbacks bacanas sobre o jogo do Arsenal com o Villarreal, sobre o jogo do United contra a Roma. A Roma é um time que eu já conheço de cabo a rabo, mas o United era um time que eu não acompanhava tanto. Me ajudou bastante na minha leitura de jogo, né? Então, valeu demais. Continuem participando aqui. Se eu falar alguma informação equivocada, se você tiver alguma coisa para complementar, não ajuda só a mim, logicamente ajuda muitas pessoas que acompanham o chat aqui embaixo. Inclusive, se você é um cara que não acompanha o chat ou uma pessoa que não acompanha o chat, dá uma olhada aqui embaixo depois que eu termino os vídeos, porque tem muita informação relevante, tem muita gente complementando, tem muita gente que acompanha ainda mais aquelas equipes do que eu, tem gente que sabe informação de bastidor, é muito bacana, tá? Então vamos para mais um vídeo. Este é um vídeo com o apoio da Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer o meu curso gratuito de trade esportivo do iniciante até o avançado. Se você não entender algum termo que eu usar aqui, ou se você quer se aprofundar um pouco mais no trade, tem um link aqui embaixo do meu curso e também tem um link para você se registrar na Betfair e ganhar um bônus de R$200 no seu primeiro depósito. Beleza? Então vamos lá. Os cenários que a gente traçou ontem, no caso eu estou gravando esse vídeo hoje ainda, foi para buscar um possível back no Braga no primeiro tempo, um back favorito no primeiro tempo. Eu cheguei para esse jogo no segundo tempo, então eu não sei informar vocês se houve ou não, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui no SofaScore, vamos dar uma olhada juntos aqui. Marítimo e Braga. Talvez aqui a partir dos 25 minutos tenha dado alguma coisa, mas eu não tenho certeza, tá? Comenta aqui embaixo se você conseguiu buscar alguma coisa em relação a isso. Leia pela equipe no Villarreal e Arsenal, também só consegui pegar o final do primeiro tempo, então eu não tive leitura aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Também me parece um jogo muito truncado. Houve aqui poucos chutes no alvo do Arsenal, mas eu não tenho certeza se deu leitura para estar a pior equipe em campo. O jogo do Católica com o Argentino Júnior, eu tenho quase certeza que deu leitura. Esse jogo eu estava fazendo a live no Betcash, eu tive um bate-papo lá no Betcash, inclusive, se você não conhece, vai na Twitch e pesquisa lá, Betcash, tem um vídeo que eu fiz de 1h30 de bate-papo com o pessoal. Eu pretendo voltar a fazer isso aqui no YouTube também, tá? Assim que eu conseguir me organizar no tempo. Mas foi um bate-papo bem legal, a gente trocou várias ideias sobre metodologia, rentabilidade, o over à frente eu falei bastante, falei da Bundesliga 2, enfim. Foi um bate-papo legal. E eu não consegui fazer esse jogo, mas eu acho que deu leitura para estar o Católica aqui, nesse início do primeiro tempo, tá? Mercado de gols no Hamburgo com o Karlsruhe, não foi vários gols assim como eu estava esperando. O Hamburgo mais uma vez vacilou. Estava aqui, né? Times que podem se complicar Hamburgo, porque é a cara do Hamburgo se complicar nos jogos finais. Agora eu tenho o Hamburgo com 31 jogos e 52 pontos, o Fortuna com 30 pontos com 40, o Kiel que ainda está com 28, que tem 50. A situação do Hamburgo vai se complicando cada vez mais, né? Mas infelizmente eu não consegui fazer esse jogo. E eu fui conseguir fazer o segundo tempo do Marítimo com o Braga, onde eu trabalhei o mercado de gols, o over limite, e eu trabalhei o over de longa exposição no United com a Roma, e depois trabalhei o over limite. Peguei esse gol do Greenwood também no final, então foi muito bom, tá? E eu vi esse resultado depois que eu cheguei em casa e falei, cara, como assim o Granada venceu o Barcelona no Camp Nou? E foi isso mesmo. O Granada venceu o Barcelona
no Camp Nou. Um Barcelona que tinha um jogo a menos e que precisava vencer, que poderia assumir a liderança do campeonato espanhol, perdeu para o Granada. Olha isso daí. É foda. Vamos lá? Dia de hoje. Coloquei como favorito aqui. Deixa eu excluir os jogos finalizados. Deixa eu passar assim. Fica mais fácil. Primeiro jogo do dia. Tondela e Benfica. O adversário do Benfica, e essas cotações aqui indicam, obviamente, uma cotação para tentar buscar alguma coisa a favor do Benfica no primeiro tempo, né? Um back favorito. Ela é uma cotação, ele é um time muito perigoso. Deixa eu apagar aqui os cenários de ontem, para eu já colocar os de hoje aqui e ficar mais fácil. Por que eu digo para vocês que ele é um time perigoso? O Tondela, dos jogos que eu já acompanhei entre o Benfica e o Tondela, não é um adversário tão besta assim não. Né? O Tondela dentro de casa é o 6º colocado, ele tem muito mais vitória do que derrota. Né? O Benfica fora de casa tem mais ou menos os mesmos números do Tondela em casa, são 8 vitórias, só que aí tem uma quantidade de derrota menor. Né? O Tondela perdeu 4, é inverso, né? O Benfica empatou 4, perdeu 2. O Tondela perdeu 4, empatou 2. Mas o time do Tondela dentro de casa não é fraco. Nas estatísticas nós temos o Benfica no confronto direto sem perder a 5 jogos e o Tondela não marca contra o Benfica há 4 partidas. Tá? No cenário geral, o Tondela vem de 3 jogos sem perder, mas vem de 8 jogos tomando gols seguidamente. Né? O Benfica há 3 jogos também toma um golzinho e não tem uma sequência de vitória tão grande pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu dar uma olhada no Benfica nos últimos jogos. Vem sim. Tirando a derrota ali para o Gil Vicente, nesse quadro aqui de 10 jogos, o Benfica só perdeu 1. Vem numa sequência muito boa sim. Só que não é o suficiente para conseguir buscar o time do Sporting. Né? Afinal de contas, o Sport tem 10 pontos de diferença para o Benfica. Então fica muito difícil no campeonato com 34 rodadas o Benfica buscar essa vantagem. Ainda dá? Ainda dá. Né? Mas uma coisa que eu tenho certeza que todo benfiquista quer é terminar na frente do Porto. Né? E isso é possível. Afinal de contas, o Porto não conseguiu vencer o Moreirense fora de casa. Começou perdendo, quase virou o jogo. Teve um gol anulado no final, bem anulado. E o Benfica, obviamente, quer passar o Porto para ter a vaga direta na Liga dos Campeões. Se vai ganhar ou não o campeonato, aí a gente não sabe, depende muito do esporte. Né? Mas esse jogo, na minha opinião, é sim, se você tem uma metodologia para trabalhar odds mais baixas, um cenário para se buscar um back favorito no primeiro tempo no Benfica. Tá? Então, Tondela e Benfica é o primeiro jogo que eu trago para cá. Outro jogo que a gente tem como opção para tentar buscar alguma coisa em back favorito, no meu caso aqui em relação à cotação, geralmente eu vou buscar um Leia, pior equipe em campo, é o time do Southampton contra o Leicester. Né? O Leicester vem de 3 jogos vencendo seguidamente, né? Começou mal contra o Crystal Palace e virou o jogo. Eu comentei que o Crystal Palace geralmente joga bem fora de casa e foi assim. O Leicester teve que virar o jogo, perdeu muito gol no segundo tempo. O Southampton vem de 3 jogos perdendo seguidamente, também vem numa fase bem ruim. No confronto direto, esses dois times, dos últimos 7 jogos, 5 foram mais de 2,5. O Southampton toma gol para o Leicester. Nos últimos 7 jogos tomou gol seguidamente para o Leicester. E o Leicester marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos no confronto direto. Né? A situação do Leicester é muito mais favorável que o Southampton, mas eu não vejo o Southampton também caindo de divisão, afinal de contas. São 38 rodadas, né? Afinal de contas nós temos o Fulham, que é o primeiro time de rebaixamento com 27 pontos, são 9 pontos de diferença. Então o Southampton não briga por mais nada, né? É segurar essa manutenção e mais nada. O Leicester briga para continuar dentro aqui da zona de classificação direta para a Champions. Não vai brigar pelo título, né? Não deve passar o United também, acho que é bem difícil. Deve terminar aqui por volta da 4ª, 3ª colocação. Então é um jogo para tentar buscar alguma coisa a favor do Leicester ou em lei ao Southampton. Tá? Eu trago esse jogo aqui para tentar buscar um lei para a equipe em campo. O grande problema é o desconhecimento do Southampton. Tá? Southampton, acho que é assim que escreve. Isso. Leicester.
Da última vez, eu cheguei a fazer um estudo de caso do Southampton lá no Leitura, de ler a pior equipe em campo. Acho que era o Southampton contra o time do Sheffield, exatamente. E o Southampton, naquele momento que eu analisei, ainda estava muito bem no campeonato, ele caiu muito, né? Era um time que jogava com linhas altas, né? Geralmente, quando eu analisei o jogo contra um Sheffield que ficou bem recuado, o Southampton chamava o time do Sheffield para cima e fazia lançamentos longos, com os jogadores lá da frente. Se eu não me engano, tem o meu xará lá, o Theo Walcott, tá por lá. Aqui, ó, número 32. E tinha também o Danny Ings. No caso aqui, o Danny Ings parece que está machucado. É uma baixa importante para o Southampton. Só que o time do Leicester não deve ficar recuado contra o Southampton. Deve fazer marcação-pressão, deve atrapalhar a saída de bola. Obviamente o Southampton pode fazer essas ligações diretas, mas eu acho que é um jogo para tentar buscar alguma coisa contra o Southampton no Liverpool equipe em campo. Claro, não o jogo inteiro, dentro de alguns cenários de superioridade do Leicester. Para essa cotação de 1,95 do Leicester, eu já não trabalho em back. Eu prefiro trabalhar no lay ao time pior em campo. Tá? Porto e Famalicão. Mesma situação aqui do Benfica, de necessidade de vitória. O Porto vê o Benfica chegando no retrovisor e vê o Sport cada vez ficando mais longe. Afinal de contas, tinha a oportunidade de reduzir um pouco mais aquela vantagem do Sport e não conseguiu porque empatou com o Moreirense e viu o Sport vencer o Braga com um homem a menos, né? Então, o Sport conseguiu abrir uma distância boa agora para o Porto. E o Porto, obviamente, daqui para o final do campeonato, assim como o Benfica, assim como o Sport, tem a obrigação de vencer os seus jogos. Vai jogar contra um Famalicão que já esteve bem pior na competição, está dando uma melhorada, né? Dentro de casa, o Porto é o terceiro melhor visitante, o terceiro melhor mandante, só tem uma derrota. E fora de casa, o Famalicão não é um time ruim. Olha aí, ó. Sexto colocado, é um time bem, um pouquinho mais do que mediano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos confrontos. O Porto não perde há 5 jogos, né? E no confronto direto, o Famalicão tomou gol nos últimos 3 jogos contra o Porto, tá? Outro jogo, se o Porto der leitura, se estiver afim, para também buscar alguma coisa a favor Malicão, para também buscar alguma coisa a favor do back favorito no primeiro tempo, tá? E para não passar batido, porque já ia passando batido aqui no meu SofaScore, nós temos a primeira semifinal da Pokal entre Werder Bremen e Leipzig. Primeira semifinal porque nós temos ainda o Dortmund pegando o time do Kiel. Se eu não estou enganado, é Dortmund e Kiel. Deixa eu dar uma olhada aqui no jogo de amanhã. Não, no jogo de sábado. É isso mesmo, Borussia Dortmund e Kiel. Então, nós temos uma possibilidade de ter Bremen ou Leipzig numa final contra Dortmund ou Kiel. Um time de Bundes 2 representado pelo Kiel e 3 times de Bundesliga 1 representados por Bremen, Leipzig e Dortmund. A odd indica um cenário muito favorável para o Leipzig. Esse é jogo único, tá? Não é jogo de duas pernas. A DFB Pokal é jogo único até na final. Nós temos uma situação onde o Bremen vem muito mal na Bundesliga 1, vem assim, passando um dobrado danado para tentar permanecer, ainda faltam algumas rodadas, o Bremen pode se complicar e pode ser rebaixado, ou pode pelo menos disputar a relegation, e ano passado quase caiu para a Bundesliga 2 contra o Heidenheim. E nós temos um Leipzig que não está mais na Champions, que não tem mais chance de título na Alemanha, muito difícil. O Bayern só adiou a festa do título contra o time do Mainz, perdeu por 2-1, jogou mal demais. E o Leipzig venceu o seu último jogo, mas não tem chance de título, na minha opinião, né? Perdeu aquela chance de brigar pelo título naquela derrota para o Bayern de Munique, quando teve a chance, né? O Bayern, por exemplo, estava focado na Champions e o Leipzig acabou vacilando. Então tem tudo para eu trazer esse jogo para um possível back ao Leipzig no primeiro tempo. Mas eu prefiro trazer esse jogo para gols pela necessidade do confronto. A DFB Pokal ela é muito boa porque não tem jogo de volta. Então tem que ser decidido hoje, tem que ser decidido agora, né? Então por mais que eu acredite que o Leipzig vá vencer esse confronto,
porque o Bremen é muito limitado, eu acho que a exposição do Bremen, caso ele esteja perdendo, vai abrir muito espaço para contra-ataque. Se o Leipzig abrir o placar e o Bremen se expor, a goleada do Leipzig passa a ser interessante, ou o mercado de gols para longa exposição passa a ser interessante. Se o Bremen tiver aberto o placar, aí é complicado, né? Esse é um cenário desfavorável para gols. Se o Bremen abrir o placar, por exemplo, numa bola parada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que o Bremen vai tentar fazer? Vai tentar recuar demais, né? E aí, se o Bremen recuar e não aproveitar a linha alta do Leipzig, ou seja, os espaços que o Leipzig está cedendo, eu vou ter um cenário para gols murchando, né? Por isso que eu falo com vocês, para cenário de longa exposição de gols, eu tenho que ter um time também que está ganhando, querendo aproveitar os contra-ataques. No caso, se o Leipzig marcar primeiro, eu acho que ele vai querer aproveitar os contra-ataques. O Bremen eu já não tenho certeza, né? Mas eu prefiro trazer esse jogo para gols, mesmo sabendo da superioridade do Leipzig, porque a gente tem um Bremen que pode sair perdendo e pode se expor demais lá na frente e pode tomar muito contra-ataque. Então o primeiro jogo para gols aqui é Bremen e Leipzig. E aí eu posso explorar, dependendo da cotação, um mercado de longa exposição, principalmente se for um gol do Leipzig, vai ser excelente para tentar ficar exposto aqui, tá? Eu acho que é isso para o dia de hoje. Não tem muita coisa. Se for aqui em relação a se complicar, acho muito difícil ter um time que pode se complicar aqui. Talvez o Leicester, mas aí a expectativa do Leicester já é um pouco baixa, por isso que eu trouxe para um ler a pior equipe em campo. O Benfica tem a obrigação de vencer para tentar encostar no Porto, o Porto tem a obrigação de vencer para tentar encostar no Sporting, o Sporting joga amanhã, depois de amanhã no caso, no sábado. O Bremen vem muito mal e deveria se preocupar um pouco mais com a Bundesliga 1 do que com a Pokal, mas como a Pokal é um jogo único só, não tem necessidade também de desfocar. Mas a qualidade do Bremen é muito inferior ao Leipzig. Acredito numa vitória do Leipzig aqui, mas vou preferir trazer esse jogo para o mercado de gols para não ter complicação. E é isso. Times que podem se complicar eu vou deixar vazio hoje aqui, porque se tudo acontecer direitinho, a gente até vai ter um jogo bem movimentado aqui no jogo do Leipzig com o Bremen. Beleza? Uma excelente sexta-feira de trabalho para vocês. Lembre-se que o último dia do mês, eu sempre falo isso, é para não se estragar, é um dia mais tranquilo. Pode ver que os jogos aqui são bem tranquilos. Ó, 2 super favoritos, jogando um fora de casa e um em casa. Se der leitura, deu. Se não der, não força a posição. Um leia pela equipe em campo aqui num possível leia o Southampton, mas se ele estiver bem, sai fora, não fica no mercado, não vale a pena se expor. Aqui no Leipzig, se o Leipzig estiver massacrando o Bremen, não precisa também se trabalhar o gol, pode trabalhar a favor do Leipzig, não tem problema nenhum. Mas se o Leipzig estiver vacilando e o jogo estiver aberto, trabalha o mercado de gols, mercado com mais segurança. E é isso. É um dia para não fazer besteira, para não fazer burrada. O mês de abril foi bom aqui para mim, graças a Deus. Espero que tenha sido para você também. Se não foi, tira como aprendizagem. Mas não é um dia, último dia do mês, última semana do mês, não são dias para recuperar prejuízo. Prejuízo não se recupera, se assimila. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na sexta-noite para falar um pouco do final de semana. Um grande abraço.